E o tema do nosso sermão hoje será a atmosfera do céu na terra. É uma palavra que tem ardido. Aliás, eu amo falar do céu. Eu anseio pelo céu. Não vejo a hora da volta. Maranata, Jesus vem. Nós somos cidadãos dos céus, você sabe? Nós estamos de passagem por aqui. Deus nos criou para viver a eternidade com Ele. E a sua eternidade depende da sua escolha, depende do seu posicionamento. Mas antes, eu quero fazer um combinado com você. Nós vamos imaginar e vamos combinar que esse púlpito representa o trono de Deus. Combinado? Então, vocês não estão vendo um púlpito aqui, vocês estão vendo o trono de Deus. E durante o culto nós vamos falar sobre a presença de Deus lá no céu. E para a gente entender um pouco e conversar sobre isso, nós vamos ler um texto muito importante. Um texto que é um relato maravilhoso de João. Quando estava na ilha de Patmos, ele foi arrebatado aos céus. E lá no livro de Apocalipse, nos primeiros capítulos, ele narra o que há nos céus. Olha como Deus é tremendo. Ele deu aqui um antegosto. Ele deu um preview para a gente daquilo que nós veremos no céu. Amém? Está todo mundo comigo? Então nós vamos começar, já que o tema do nosso sermão é a atmosfera do céu na terra, então vamos começar falando sobre essa atmosfera do céu. Como é que será essa dinâmica? O que tem lá? Como as coisas acontecem lá? Então eu queria colocar aqui os primeiros versículos que nós vamos falar, que está em Apocalipse 4, 9 e 10. É um trechinho da maravilha que existe lá no céu. Então vamos ler. João então vai em espírito e Deus mostra para ele. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante daquele que estava sentado no trono e adoravam ao que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Queridos, esse texto relata que lá no céu existe um trono. E quem se assenta no trono é o Senhor, nosso Deus. E todo ser que lá habita, qual é a dinâmica deles? Adorar ao Senhor, se prostrar, declarar que Ele é santo, entregar tudo o que tem ao Senhor e dizer que Ele é aquele que merece toda a honra, louvor e glória. Na dinâmica do céu, na atmosfera do céu, tudo gira em torno de quê? Do trono do Senhor. É assim que o céu, a atmosfera do céu é. E nós, aqueles que servimos ao Senhor, precisamos nos familiarizar, porque nós passaremos a eternidade lá. Tem mais gente aqui que vai comigo passar a eternidade lá? Amém? Nós precisamos entender como será a nossa eternidade. E será que Deus tem essa dinâmica só para a eternidade? Só lá para os céus? A palavra de Deus diz que seja feita nos céus como também na terra. Deus tem uma vida para nós de adoração, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. A turma que está lá antes, os anjos, os anciões, esses animais, eles só estão antes que a gente, porque nós vamos lá engrossar esse coro, amém? Então nós precisamos já aqui na terra
cumprir esse chamado de Deus. Nós precisamos já aqui na terra entender o céu para viver assim na terra como no céu. Vamos combinar que muitas vezes, por circunstâncias da vida, a nossa vida, o nosso cotidiano não está muito refletindo o céu, não é? Às vezes acontece situação que não parece tanto o céu. Mas hoje nós vamos conversar e Deus vai ministrar ao nosso coração de como mudar essa realidade. De como trazer essa atmosfera do céu aqui para a terra. E eu quero continuar falando com vocês a respeito então de adoração ser um estilo de vida. Se nós precisamos viver como nos céus, nós precisamos entender que a adoração é a nossa maneira de viver, deve ser a nossa maneira de viver. Nós precisamos nos familiarizar e incorporar e trazer aquilo propósito pelo qual nós fomos criados. A palavra diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então nós precisamos introjetar isso em nós, para que nós possamos viver o céu aqui na terra. E aí eu quero trazer uma história de um homem de Deus chamado Jairo. Jairo era um líder, um príncipe da sinagoga, que viveu ali na época de Jesus. E aí nós vamos falar um pouco sobre como estava a sua atmosfera, como é que estava a sua vida, como é que estava a sua família. E aí eu quero te convidar a ler conosco o texto que está lá em Mateus. Olha lá Mateus 18. Vamos ler junto. Dizendo-lhes que ele essas coisas, eis que um homem chegou, o chefe, e nos textos correlatos fala o nome dele, Jairo, né? E o adorou. Gravem essa palavra, hein? Dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus levantou-se e seguiu, ele e os seus discípulos. E Jesus chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. E espalhou aquela notícia por todo aquele país. Queridos, eu quero então reforçar e falar da atmosfera e do que estava acontecendo na vida de Jairo. Existia um costume naquela época que na morte de uma pessoa se contratava carpideiras e instrumentistas para fazer o velório, para criar aquele clima de morte, de tristeza. Jairo, ele estava na sua vida vivendo, com certeza, um pior momento da sua vida. Que a perda de um filho, gente, é muito terrível, não é? Ele estava ali numa situação terrível. A atmosfera da sua casa era de morte e de dor. Com tudo aquelas pessoas cercando, aquela música, tudo aquilo cantando, era extremamente triste. Mas Jairo era um adorador. Jairo era um adorador. E ele não foi impregnado por aquela atmosfera. Diz a palavra de Deus que ele saiu de lá e foi ao encontro de quem? De Jesus, a presença de Deus. Ele foi para a representação de Deus na terra, para aquele filho de Deus que estava ali na terra. Ele saiu das suas circunstâncias e caminhou para onde? Para a presença de Deus.
Lembra nosso combinado? O que é aqui mesmo? É o trono. E ele caminhou para ao redor do trono. Ele caminhou para a presença de Deus. Sabe por quê, queridos? A adoração e a presença de Deus atrai-nos ao trono do Senhor. E quando a gente está próximo a Deus, nós temos uma perspectiva diferente de Deus. Quando você está distante, a tua ótica, ela fica distorcida. Você corre o risco de achar que a sua situação é maior do que aquilo que está longe. Quando você está longe, o objeto não fica menor? Você enxerga maior aquilo que está perto de você. Confere? Jairo deixa essa situação caótica em que ele estava vivendo e ele se aproxima de Deus e do seu trono. O que acontece, querido? Aí você tem a percepção e a perspectiva do tamanho do Senhor. E aí você olha o teu problema e ele fica pequeno. É assim que Deus quer tratar na tua vida nessa manhã. Para você que nos ouve, se aproxime do trono de Deus e saia da atmosfera de caos. Saia da atmosfera de escassez, de tristeza. Se aproxime da presença do Senhor. Tenha em sua boca a adoração a despeito da sua situação. A palavra diz que Jairo chegou, saiu daquilo tudo, e ele chegou como? Adorando. A despeito do sentimento, a despeito de tudo, porque você acha que o coração daquele pai estava como? Mas ele chegou e adorou. A adoração aproxima, a adoração vincula. Pela adoração nós somos imantados pela presença de Deus. A adoração fala mais do que sentimentos, fala mais do que as tuas emoções. Deus te chamou para ser um adorador, para viver a atmosfera do céu aqui na terra. Eu não sei qual a circunstância da tua vida, eu não sei de qual atmosfera você está vendo, mas eu sei que a palavra de Deus diz que a tua atmosfera de origem é aqui, linkada, vinculada ao trono do Senhor. E Jairo fez essa escolha. Ele largou tudo aquilo e veio aqui e pediu para Jesus. E Jesus levantou e foi ao encontro da tua realidade para transformar, para mudar. E Jairo viveu aquele milagre. Muitas vezes, queridos, você passando por circunstâncias que você fala insolúvel, já não tem mais jeito, que as pessoas já decretaram que não há solução, que o inferno já está tocando, se alegrando com o teu fracasso. Mas Deus tem solução. Deus tem algo novo, porque Ele traz dos céus a sua palavra. Palavra de vida, palavra de ressurreição, palavra de transformação. Nós precisamos crer e estar perto do trono. Nós precisamos viver aqui. Amém? Quero te dizer também sobre a vida de outro homem. Esse, todos nós sabemos muito. Sobre a vida de Davi. Eita, homem fantástico. Um adorador extravagante. Quando eu estava preparando a palavra, eu falei, nossa, eu vou ter que salpicar algumas das ações de Davi nessa terra, porque ele tem tantas ações e intervenções que ele teve vitória através da adoração, que eu vou ter que escolher umas, porque senão o tempo do sermão não vai ser suficiente. E eu quero falar dele bem novinho, no começo do seu ministério, não do seu reinado, mas do seu ministério, quando
Saul passa por uma situação muito adversa, né? Saul era o rei e ele peca contra o Senhor e o Senhor retira dele teu espírito e ele é atormentado por um espírito maligno. E aí nós vemos a primeira intervenção de Davi como adorador. Olha lá o que diz o texto. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, o que Davi fazia? Tomava a harpa, tocava com a sua mão, trazia adoração ao Senhor, e a atmosfera do trono, do céu, vinha sobre o ambiente de opressão que havia sobre a vida de Saul. Entendem a dinâmica? Quando você adora, você traz a presença de Deus para o local onde você está. Uau! Que chave é essa que Deus está te entregando? Tem algum ambiente opressor? Tem alguém atormentado? Se você está triste, se você está angustiado, se você está deprimido, se você tem passado por situações adversas, ou às vezes não é você, é alguém que Deus colocou no seu caminho, qual é a ferramenta que Deus te entregou para trazer a atmosfera do céu para aquele lugar? Queridos, é a adoração que Deus coloca na sua boca, que Deus coloca nas tuas entranhas para que você declare, para que você adore, para que você estabeleça o trono de Deus na terra. Eita, Deus tremendo! Às vezes nós achamos que a solução dos problemas é com dinheiro, ou com conhecimento, ou com network muito importante. Não. Deus te entregou uma ferramenta celeste para intervir nesta terra. Para intervir na tua casa, na tua família, no ambiente do teu trabalho, na tua faculdade, aonde Deus te colocou. Ele tem lá estabelecer o seu trono. Você é o embaixador dos céus aqui na terra. Não aceite viver num ambiente de caos. Não aceite viver num ambiente de morte. Estabeleça aqui na terra a presença do Senhor. Amém? E foi assim. E Davi então dedilhava e Deus mudava a atmosfera. Queridos, nós muitas vezes vivemos sem a dimensão do reino espiritual. Nós somos um espírito que temos uma alma que habitamos num corpo. Nós precisamos entender como diz teologicamente, essa tricotomia. Muitas vezes cristãos vivem de forma desapercebida, achando que só nós somos um corpo. E vivemos para satisfazer esse corpo, vivemos com a finalidade terrena somente. Mas nós somos um espírito, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é espírito. E nós precisamos entender a complexidade do mundo espiritual. E Davi aqui vivenciou tudo isso. Davi aprendeu a lutar guerras espirituais. A palavra diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Precisamos discernir e entender, para que a gente use as ferramentas certas para conquistar territórios, para conquistar a paz e o reino de Deus nessa terra. Não viva de forma desapercebida. Viva de forma a entender as realidades espirituais, assim como Davi aprendeu desde pequeno. Ele sabia que ali, na vida de Saul, existia uma presença maligna. E ele sabia a ferramenta na qual utilizar. Então, queridos,
Na próximo episódio da vida de Davi, que nós queremos dizer, é a nossa famosa luta contra quem mesmo? Gigante, Golias. Uau, que batalha! Que batalha é essa? Mas eu quero trazer uma palavra que entre no teu coração, que marque as tuas emoções e o teu espírito. Um adorador vê na dificuldade uma oportunidade de Deus ser honrado. Vou repetir, hein? Um adorador vê na dificuldade, naquela luta, uma oportunidade de Deus ser honrado. Você não pode ser aquele filho de Deus que fala: ai, ó vida, ó dor, essas coisas só acontecem comigo. Eu acho que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Vocês já ouviram essa frase? Não, queridos. Davi falou: nossa, vai ser uma oportunidade de Deus ser honrado. Ele não ficou com medo, não ficou assustado. Ele falou: nossa, mas vai ser tremendo para Deus fazer. Você tem dificuldade na tua vida? Tem alguma área aí que precisa ser vencida? É só uma oportunidade para Deus ser honrado. É assim que Deus tem. Estabelece sobre nós as tuas vitórias e as tuas guerras, para que a gente possa honrar o nome do Senhor. Olha só o que Davi, diante daquele clima de medo, 40 dias, aquele gigante ficou assolando as pessoas e declarando, e as pessoas estavam atemorizadas e com muito medo, uma atmosfera de medo e de impossibilidade, cada vez mais distante, enxergando o tamanho do gigante. Mas Davi fez o quê? Se aproximou da onde? Do trono. E aí ele falava, olhava daqui o trono e a presença de Deus, falava: esse gigante não é nada. Não é nada. Olha o que ele fala lá no texto. Tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Isso tudo aqui está acontecendo com um único propósito: Deus ser honrado. A batalha para os outros era terrível, era derrota na certa. Mas para Davi, um adorador, o que era? Uma oportunidade de Deus ser honrado. Queridos, Deus quer mudar a nossa ótica, a nossa perspectiva. Que a gente enxergue nas lutas uma oportunidade de Deus ser honrado. A gente não pode ficar olhando para o tamanho do gigante. A gente não pode ficar nessa atmosfera do medo, da incapacidade, da tristeza aqui. Nós precisamos viver a atmosfera da onde? Dos céus. Imantados pela presença de Deus. Entendendo o tamanho do Senhor. Vivenciando esse príncipe, o Senhor, o Rei dos reis. Senhor dos senhores, em quem há sobre a sua mão todo o poder. É isso que Deus espera de nós. E vamos aqui ao nosso último ponto. Falar do que Deus tem para a nossa vida. E eu quero reforçar alguns dos conceitos que eu já falei. Que na terra nós precisamos reproduzir os céus. Nós somos embaixadores do Senhor nessa terra. Nós somos a labareda de Deus, o fogo que desceu dos céus. Porque Jesus, quando subiu, falou assim: e eu enviarei um Consolador. Nós somos receptáculos da glória de Deus. Nós somos o seu tabernáculo aqui nessa terra. E nós precisamos entender que Deus quer operar através de nós. O seu nome vai ser honrado através da minha e da sua vida.
Mas nós precisamos estar vinculados ao trono, recebendo da fonte a tua direção. Então lá em Mateus 6:9, na oração que Jesus nos ensinou, ele diz: portanto orai assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como da onde? Dos céus. Aleluia! Nós precisamos viver o céu nessa terra. A tua casa precisa ter a atmosfera dos céus. No teu relacionamento familiar precisa haver a atmosfera do céu. Pastora, mas você não sabe como é que é lá em casa. Nós por 15 anos trabalhamos com casais. E agora Deus tem transicionado o nosso ministério e nós estamos com o ministério de aconselhamento. Então vocês devem imaginar que 15 anos ouvindo casais falar sobre a sua vida conjugal, a gente sabe de um pouco do que acontece nas casas. Mas, queridos, a solução é trazermos a atmosfera dos céus. Nós precisamos invocar a louvor, a adoração na sua casa, a leitura da palavra. Porque nós somos seres que têm as suas limitações, as suas dificuldades, muitas vezes temperamentos diferentes e diversos, mas em tudo isso pode haver um alinhamento. Quando a gente estiver, aqui, do lado do trono. Não fique distante, não fique longe. Tenha na sua vida essa postura de buscar e servir a Deus e viver imantado pela presença de Deus. E aí outro fato muito importante que nós temos que entender na vida, que está lá em João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros quem? Adoradores. Sabe o que é, gente? O pessoal que vive aqui, Eu estou lá juntinho com os querubins, com os anjos, com os 24 anciãos. Estou lá dividindo território com eles. Os verdadeiros adoradores, aqueles que vivem a atmosfera dos céus, aqueles que estão ligados no céu, aqueles que reconhecem o Senhor como o Senhor da sua vida, aqueles que têm na sua boca a adoração. Você fala, pastora, mas é só músico? Não. Adoração não se restringe ao louvor. Adoração é um estilo de vida de gratidão, de busca. E aqui diz então, que verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e verdade. Porque o Pai, gente, procura, que texto maravilhoso. Deus está interessado na sua postura de adorá-lo. Deus tem essa expectativa. Deus te trouxe aqui nessa manhã e te deu a oportunidade de ouvir essa palavra para reacender em você essa chama de adoração, para reacender em você esse propósito pelo qual Ele te criou, para que a gente possa reencontrar o caminho do Santo dos Santos e estar lá. O véu foi rasgado. E nós temos acesso ao trono da graça de Deus. E nós precisamos estar vinculados, agarrados aqui, ao trono. O Pai procura a tais que assim o adorem. Ele pode contar contigo? Você quer ser achado de Deus? E continuando o propósito de Deus, para que a gente possa entender que isso deve ser um estilo de vida em nós e entre nós. Lá em Efésios 5, 19 e 20 fala assim: falando entre vós, entre nós, entre eu e você,
entre você e seus filhos, entre você e os seus amigos, entre você e os irmãos. Falando entre vós deve ser rotineiro, deve ser algo costumeiro. Em salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual tem sido o seu diálogo? Como você se relaciona, como você conversa com as pessoas da sua casa? Enche o saco, não. Sai de perto. Esse menino não presta. Nossa, esse marido meu é um... Não vou nem completar. 3 pontinhos. É assim que a palavra diz, que é para a gente se manifestar? É assim que é para a gente falar entre vós? Não. A palavra tem poder, meu querido. Quando você libera a palavra, você dá autoridade para que aquilo aconteça, para que aquela situação permaneça. Quantos pais declaram um fracasso na vida dos filhos? Quantos cônjuges declaram palavras terríveis aos seus cônjuges? A palavra ensina que nós devemos nos saudar, devemos falar com salmos, cânticos espirituais. Quando a gente aconselha casais, ele fala: nossa, pastora, mas a minha mulher é rixosa, ela fala demais, ela não sei o quê. Eu falei: e aí então, deixa Deus trabalhar na vida dela e você vai profetizar. Minha mulher é uma benção. Que mulher sábia, que mulher cheia da unção de Deus. Nem se for profético, porque a coisa vai acontecer. Teu filho te dá muito trabalho, ele é um presente de Deus nessa terra. Esse homem é um homem, um menino de Deus que vai ser um grande sacerdote do Senhor. Nós precisamos falar entre nós com salmos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Quando você está cantando e salmodiando ao Senhor, você está em que atmosfera? Dos céus. Dos céus. Dando sempre graças. Gente, o Jairo, ele não chegou cheio, com o coração amargurado. Por que, Deus? Por que o Senhor me largou? Por que você permitiu? Ele chegou lá mesmo com seu coração dilacerado, ouvindo daquela situação, e ele deu graças. Querido, tira a murmuração do teu dicionário. Tira esse chororô da sua vida. A palavra diz que você deve adorar. A palavra diz que dando sempre graças por tudo. Deus, eu te dou graça, porque esse gigante é enorme e grande também é a testa dele. Mais fácil de acertar. Deus, eu te louvo porque ele é grande, todo mundo está com medo e assim eles vão saber que o Senhor é Deus, porque sabe que da minha força não haveria condição. E, para finalizarmos, nós precisamos entender que Deus tem promessas lindas para aqueles que vivem imantados pela tua glória, para aqueles que vivem essa atmosfera. E eu quero falar alguns textos, principalmente salmos, que falam. Esses homens que escreveram essas palavras eram homens adoradores, homens que cantavam, salmodiavam e declaravam a presença de Deus, que eles estavam lá junto com os anjos cantando, adorando diante da presença de Deus. E quando você tem essa postura, da sua boca flui palavras de gratidão, de amor e de adoração, de dependência. Como é bom entender que Deus lá nos céus nos ouve, cuida da nossa vida, cuida da nossa família, cuida da tua situação, advoga a tua causa, luta as tuas lutas. Essa dimensão que enxergamos na presença de Deus e na proximidade de Deus, traz isso ao nosso coração.
Lá em Salmo 23, 6, tem um texto que Deus tem falado muito e tem cuidado das minhas emoções. E eu quero ministrar o teu coração e as tuas emoções hoje. Certamente, a palavra de Deus diz certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão quando? Todos os dias da minha vida. Querido, quando as suas emoções não estão correspondendo, declare a ela. Como dizia o salmista, porque está abatido a minha alma. Declare ao seu coração, declare para a sua vida, para as suas emoções. A palavra de Deus diz, e eu creio nisso, certamente a bondade do Senhor me seguirá todos os dias. Todos os dias, todos os dias da minha vida. E eu habitarei. Aonde é a casa, queridos? É aqui, na presença de Deus. A palavra de Deus traz essa promessa incrível para nós, que nós podemos viver aqui todos os dias da minha vida. Que o Senhor nos guarda, nos abençoa, nos livra, e que está conosco todos os dias das nossas vidas. A palavra de Deus diz em Salmo 139, 5: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim tem a sua mão. O cuidado de Deus não se aparta da sua vida. Nós que precisamos estar aqui, na presença, diante do trono do Senhor. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor é bom, um refúgio nos tempos de angústia. Ele protege aqueles que nele confiam. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, e queremos declarar, ó Deus, essa palavra sobre os teus filhos, ó Deus. E pedir perdão porque tantas vezes, ó Deus, nós vivemos de forma distante do Senhor. Nos permitimos ser envolvidos por outras atmosferas que não a sua, ó Deus. E não te reconhecemos, ó Deus. Não entendemos e não dimensionamos o tamanho da tua presença. E ficamos submersos, ó Deus, em situações adversas, nos nossos sentimentos, nas palavras, ó Deus. Mas nós queremos nos arrepender, Jesus, e declarar que só o Senhor é Deus. Que nós queremos, dia após dia, viver a tua presença, viver o teu trono, viver a tua majestade. Oh, Deus, eu quero te dar a oportunidade agora e fazer um apelo para que, se você ainda não entregou a tua vida e falou: Jesus, eu quero viver, eu quero te conhecer, eu quero confessar com a minha boca que só o Senhor é Deus na minha vida, que eu quero declarar que eu quero viver esta realidade, que eu quero viver esta postura de viver diante do teu trono. Eu quero agora sinalizar, levantar as minhas mãos e fazer essa oração de confissão. Que a minha vida está cansada, que eu estou cansado de viver de forma distante. Que eu não tenho solução para os meus problemas, mas eu quero hoje entregar a minha vida ao Senhor. Se tem alguém aqui que quer fazer isso nessa manhã, não perca tempo. Levante as suas mãos. Nós queremos orar com você. Nós queremos declarar sobre a sua vida essa presença maravilhosa que pode transformar todas as coisas. Se tem alguém aqui de forma presencial, por favor, se manifeste. Não volte para casa da mesma forma. Venha receber uma oração e uma bênção do Senhor. Também quero falar para aquele que nos ouve
Se essa palavra tocou o seu coração e você quer tomar essa decisão, querido, através do seu celular, aponte para o QR Code e se manifeste ali para que a gente possa, de forma intencional, orar por você e declarar essa vitória na tua vida. Amém? Quero convidar aqueles que querem tomar esse passo de fé e declarar esse senhorio do Senhor, essa proximidade ao seu trono, para que se coloque em pé, para que a gente possa orar e encerrar essa palavra, nos apresentando ao Senhor e entregando as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós aqui nos apresentamos ao Senhor, ó Deus, e declaramos, ó Deus, que nós queremos viver imantados pela Tua presença e pela Tua glória, ó Deus. Cerca cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra, ó Deus. Endireita os caminhos, ó Deus, e traz, ó Deus, a consciência que nós servimos a um Deus que tudo pode. Deus, que seja desfeita toda atmosfera que não corresponde à Tua palavra. Nós declaramos em nome de Jesus que a atmosfera do louvor, que a atmosfera dos céus invada essas famílias, invada os relacionamentos, ó Deus, e transforme todo o coração. Nós declaramos em nome de Jesus a Tua bênção e a Tua glória, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aqui é uma mulher estéril, que Deus mudou minha circunstância, trouxe os meus filhos, me deu uma família, porque Ele é um Deus de milagre, de poder e de glória. Vai com Deus, que o sangue do Cordeiro esteja sobre a tua vida, que a bênção do Senhor repouse sobre ti, te abençoe e te dê paz, em nome de Jesus. Amém?